Hoje é sábado, dia 31 de julho de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será Encontrando Descanso nos Laços Familiares. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana é 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, que diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Para algumas pessoas, o título da lição dessa semana pode parecer um pouco estranho. Só relembrando, encontrando descanso nos laços familiares. Algumas pessoas, talvez que possuam uma família, talvez um pouco disfuncional, possam ter dificuldade com o tema da semana. Como é que eu posso encontrar descanso numa família que não é aquilo que deveria ser? De antemão, já quero te dizer que não existem famílias perfeitas. Todas as famílias, se as portas de um lar fossem abertas para que todos tivessem a oportunidade de ver e saber o tipo de problemas que elas enfrentam, nós perceberíamos que de um lar para outro, os problemas podem mudar de nome, podem mudar de endereço, mas eles acabam se apresentando. Todos os lares têm as suas dificuldades. Mas o que dizer de um lar, por exemplo, onde o pai acaba sendo abusivo e acaba praticando violência psicológica ou até mesmo física contra a mãe ou os filhos? O que dizer de um lar onde a mãe acabou abandonando os filhos, deixando o marido para trás e foi embora correndo atrás de alguma aventura? O que dizer de um lar onde existe um espírito de competição entre os irmãos e aquele espírito de parceria, de cumplicidade que deveria haver entre os irmãos não existe? O que existe, às vezes, é muita competição e uma falta de amor que, às vezes, acaba machucando, magoando e tornando difícil a convivência. O que dizer de lares onde verdadeiros abusos acabam sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os protetores dos próprios filhos? Quantas são as histórias tristes que nós ouvimos hoje em dia, de pais e mães que cometem verdadeiras atrocidades em relação aos filhos, que promovem abuso psicológico e até mesmo abuso físico em relação aos filhos. Aqueles que deveriam ser os protetores, às vezes são aqueles que acabam criando os maiores traumas na vida dos filhos. Famílias. Se você puder encontrar uma família perfeita, por favor, não se aproxime muito, porque talvez você vai estragar essa família. O fato que sabemos é que não existem famílias perfeitas. É claro que existem famílias que sabem lidar com seus problemas. E existem outras famílias que não conseguem lidar com esses mesmos problemas. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que essa não é uma exclusividade do nosso tempo, da nossa geração. Em todas as épocas, nós encontramos famílias com problemas realmente graves. Problemas difíceis de se solucionar. Até na família do velho patriarca Abraão, você percebe o momento em que, para tentar resolver um problema, a ausência de filhos, ele e a sua esposa tomam a decisão de trazer uma segunda esposa. Isso trouxe grande tristeza e constrangimento para a família. Decisões equivocadas. Um homem de Deus, Abraão. Volta um pouquinho, chega na época do Noé. Um homem que foi descrito pelo próprio Deus como um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, um homem que andava com Deus. Mas que em determinado momento da sua vida, planta uma vinha, faz vinho, se embriaga e cria um problema terrível que acaba culminando com a maldição que ele acaba infligindo sobre os filhos. Homens e mulheres de Deus. O que dizer de pessoas como Raabe, que por força das circunstâncias acabou tendo que se prostituir? O que falar de mulheres como Maria Madalena? Não conhecemos todos os detalhes da sua história, mas que também
acabou se tornando adúltera? O que dizer de famílias, como, por exemplo, a família de Samuel, onde o seu pai, Eucana, casou-se com duas mulheres e havia um clima pesadíssimo dentro de casa, de competição entre as duas esposas. Quando você olha para a Bíblia, e a lista poderia ser grande, poderia te falar de Jacó, que também casou-se com duas mulheres e havia uma verdadeira competição entre as duas. Poderia te falar sobre Jacó e Esaú, que dois irmãos que cresceram num ambiente pesado de competição um com o outro, de verdadeiro ódio de um para com o outro. A Bíblia não coloca panos quentes nas histórias das pessoas, mostrando que não haviam famílias perfeitas. Desde que o pecado entrou no nosso planeta, existem dificuldades e problemas em todas as famílias. Mas a grande pergunta é como é que nós podemos lidar com essas situações e encontrar descanso nos laços familiares. A família foi feita para nos trazer prazer, para nos trazer conforto. Como transformar a nossa família, se ela não funciona dessa maneira, em algo que possa trazer esse descanso? Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder analisar um pouco da história de José. E José, o mesmo José que foi invejado pelos irmãos, que por uma série de fatores dentro da própria família, a superproteção por parte do pai, o ciúme dos irmãos, acabou passando por tanta violência, por tantos abusos, chegando até mesmo a ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. E quando você vê o momento do reencontro desses irmãos com o próprio José, a reação dele foi uma reação completamente diferente. Ninguém esperava um desfecho como esse. No momento em que ele agora já era o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época, ao invés de se vingar dos irmãos que haviam sido tão maus para com ele, ele ofereceu perdão, misericórdia, amor. Como a história dele foi transformada dessa maneira? Como ele conseguiu transformar um lar disfuncional num lar onde ele pôde encontrar descanso nos laços familiares? Nessa semana nós vamos analisar a história dele e vamos, com certeza, encontrar princípios que nós poderemos colocar em prática também na nossa própria família. Portanto, vai valer muito a pena o nosso estudo dessa semana. Eu quero orar pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para compreender esses temas e, ao mesmo tempo, colocar em prática esses princípios que aprenderemos para que as nossas famílias possam ser o mais funcional possível. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem um plano para a nossa família. Sei que nem sempre nós temos a oportunidade de ter o ambiente que gostaríamos dentro do nosso lar, mas ajuda-nos a podermos viver uma realidade mais aprazível, uma realidade onde possamos encontrar descanso nos laços familiares. Ajuda-nos a entender como fazer isso nessa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?